Olá, pessoal! Tudo bem? Essa aula será de matemática e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas. Boa aula! Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me chamo Vitor Israel, sou professor de matemática aqui do Grupo Pré-ENEM. A gente está aqui hoje para mais uma aula de matemática, habilidade número 12, hoje, nessa preparação muito bacana que a gente está fazendo. Eu peço para que, caso vocês tenham dúvida, por favor, mandem para a gente as dúvidas. Fiquem à vontade, a gente está aqui para sanar. O Antônio vai colocar o endereço para vocês agora aí das dúvidas, para que a gente possa sair daqui completamente preparado. Está aqui, ó, o endereço. Manda para a gente, tá bom? Manda um alô, manda o nome de vocês, manda qual é o polo, para a gente poder ler direitinho com carinho para vocês, tá legal? Bom, a gente vai falar hoje sobre a habilidade 12, que envolve aí as unidades de medidas. Bom, isso sempre aparece muito na prova, essas conversões que são feitas. Vamos ver o que envolve, o que aparece nisso? O que nós vamos ver de fato nessa habilidade? Bom, veremos fórmulas de área, volume, a gente vai trabalhar também com perímetro de vez em quando. Vamos trabalhar também com a transformação de unidades. Tá? A gente vai passar de centímetro para metro, de metro quadrado para quilômetro quadrado e por aí vai. E com as unidades múltiplas e submúltiplas, como a gente já viu em outros vídeos. Metro é um múltiplo do centímetro, o quilômetro é um múltiplo do metro e por aí vai. A gente vai trabalhar com essas conversões, com essas comparações entre essas unidades. Tá bom? Vamos resolver hoje muitas questões. Tá legal? Vamos então começar com a situação problema de número 1. Quando se fala em tamanho de tela de televisões e computadores, as medidas são dadas em polegadas e referem-se à medida da diagonal da tela. Então, quando a gente percebe que alguma TV tem não sei quantas polegadas, essa medida, galera, é a medida da diagonal da tela. Enfim, a Tereza tem em sua casa uma estante na sala com um vão retangular. Então, ó, é nesse espaço aí que ela vai jogar uma televisão. Esse vão retangular é de 80 centímetros por 60 centímetros. Tá legal. Onde ela pretende colocar uma televisão. Então, fiquem ligados nesse retângulo que vai aparecer. Vocês já podem desenhar no retângulo. Em uma loja, eram oferecidos modelos com 14, 21, 24, 28, 32, 42 e 46 polegadas. Se decidir comprar nessa loja, Tereza poderá comprar uma TV com, no máximo, quantas polegadas? Vamos ver aqui as opções? A gente vai ter que escolher uma, tá? Então, vamos ver aqui no quadro o que pode aparecer. Olha para cá, por favor. Coloca o quadrinho aqui para ele, gente. Isso aqui, ó. Já desenhei para vocês aqui um retângulo. Tá bom? O que a gente sabe sobre esse retângulo, galera? Bom, antes de mais nada, o que importa para mim nesse retângulo é a medida da minha diagonal. É ou não é verdade? Essa é a diagonal. É o que de fato vai importar para mim. Retângulo, gente, todos os ângulos são retos. Tá legal? Agora, quais são as medidas, as dimensões desse retângulo? Lembra? É o vão que a Tereza tem lá na estante dela. 80 centímetros por 60 centímetros. Tá legal? Eu preciso dar um jeito aí de calcular essa diagonal. E aí, gente, o que pode ser feito para que a gente calcule essa diagonal? Esse triângulo que tem aqui, pessoal. Esse triângulo. Ele não é um triângulo retângulo? Então, o que a gente pode utilizar aqui? O teorema de Pitágoras.
O que diz o teorema de Pitágoras, gente? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa, para mim, é a diagonal. Os catetos são 60 e 80. Então, vamos lá, ó. Diagonal ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Diagonal ao quadrado, 60 ao quadrado. 60 vezes 60? 3.600. Mais 80 ao quadrado, 80 vezes 80, 6.400. Então, fazendo essa soma aí, eu vou encontrar, então, que a diagonal ao quadrado é igual a 10.000. Então, para achar a diagonal, eu tenho que fazer o que ali, gente? A raiz quadrada, né? Na verdade, como eu estou com uma equação de segundo grau, eu deveria achar mais ou menos. Não tem sentido achar um valor negativo. Logo, a minha diagonal mede 100 centímetros. Beleza? Alguns alunos reparariam esses 100 centímetros diretamente, visto que esse triângulo, além de ser retângulo, é pitagórico. Agora, esse é o espaço que eu tenho na minha diagonal. Mas, turma, a gente vê essa medida aqui em centímetros? Não, né? Como é que a gente vê essa medida? Como é que a questão explicou para a gente? Qual é a unidade utilizada? Dá uma olhadinha lá no slide. Vamos lá? Polegadas. Então, o que vocês, alunos, devem saber para matar essa questão? Anotem aí. Turma, uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Ah, professor, mas eu tenho um tio que ele tem a mão muito grande, a polegada dele deve ser... Não começa com um raciocínio como esse. Isso aqui é uma regrinha. Tá legal? Para facilitar as nossas contas, eu vou fazer isso aqui, ó. Sabe qual é o significado desse símbolo? Aproximadamente. 2,54, gente. Aproximadamente 2,5. Tá legal? E aí, gente, nós vamos fazer uma regra de 3. Regra de 3. Uma polegada está para 2,5 centímetros. Assim como x polegadas estarão para o espaço que eu tenho, que é de 100 centímetros. Então, multiplicando aqui em cruz, eu vou encontrar isso aqui, ó, 2,5 vezes x vai ser igual a 1 vezes 100. Beleza, pessoal? Então, o que eu vou fazer para encontrar o x? O 2,5 não está multiplicando? Passa para cá dividindo. E aí, gente, quanto é que a gente vai encontrar? O x vai ser 100 dividido por 2,5. Dá aproximadamente, visto que nós fizemos uma aproximação aqui, 40 polegadas. Na verdade, dá um pouquinho menos do que isso. Agora, vamos ver qual é a maior televisão que ela pode colocar? Olha lá no slide. Vamos ver aqui, ó. Qual é a maior TV que ela pode colocar? No máximo 40. Então, essa aqui não cabe. Essa aqui não cabe. Então, ó, o máximo que ela pode colocar é essa aqui. Letra C de casa. 32 polegadas. Belezinha, turma? Então, ó, questão tranquila. Bota aqui de novo para eles, ó. Isso aí. Aqui está a resolução. A gente fez na ordem Pitágoras. Fizemos aqui uma conversão. Tá? Pitágoras, ó. Oi, Pitágoras. Beleza. Bom, vamos partir então para a questão número 2.
Olha o que fala essa questão número 2. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Vamos ficar atento agora. Mas é importante saber que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois, com o calor, ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado. Então, tá vendo o que está acontecendo? É uma questão bem do estilo do Enem. Eles estão aí, uma perfumaria mesmo. Estão contando uma historinha triste para tentar desviar um pouquinho a sua atenção. Mas vamos lá. O excesso de açúcar ao cristalizar também pode deixá-la doente. Também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. Meu Deus. Ciência hoje das crianças. Ó, morte. Bonito, né? Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico. Então, aqui que você já vai fazendo aí? Já vai desenhando um cilindro. Desenha o cilindro aí, tá? E suas medidas são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de, utilize π igual a 3. Então, aqui que eu já coloquei para vocês aqui no quadro, o meu cilindro. Tá legal? Eu vou colocar nesse cilindro os valores que eu conheci na questão. Quais são os valores que eu conheci na questão? Quanto é que vale a altura desse cilindro? 10 centímetros. Quanto é que vale aqui, pessoal? O raio da base. Ele falou que o diâmetro da base valia 4, né? Então, o raio da base vale 2 centímetros. Tá legal? Também preciso saber o que, moçada? Pô, a gente vai ter que calcular o volume, né, desse cilindro. Logo, preciso dar um jeito de descobrir qual é a fórmula do volume do cilindro. Galera, como em qualquer outro prisma, o volume é dado pelo produto da área da base pela altura. Então, pensa aí, como é que eu faço a área da base? A área de um círculo. Π R ao quadrado vezes a altura. Então, esse aqui, galera, é o volume do cilindro. Tá bom? Anota essa formulazinha aí. Além disso, olha lá na questão, olha para as opções. Olha qual é a unidade que está aparecendo. Mililitro, né? Poxa vida, mililitro, professor. A mililitro, as unidades estão em centímetro. Como é que eu vou resolver isso? Bom, é importante que você também saiba o seguinte, eu vou colocar aqui no cantinho, tá? 1 decímetro cúbico, gente, é a mesma coisa que 1 litro. Anota isso aí, tá legal? Também é importante que vocês saibam, além de que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, é importante que vocês saibam que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Tá legal? Aqui são dados anteriores à questão, dados que você tem que saber. A fórmula do volume do cilindro e essas conversões. Então, como aqui a gente está trabalhando em centímetro, o volume vai sair em centímetro cúbico. Se vai sair em centímetro cúbico, vai sair diretamente em mililitro. Não se preocupe. Tá legal? Então, nós vamos calcular primeiro o volume desse recipiente, utilizando essa fórmula aqui, ó. πr ao quadrado vezes h. Então, vamos lá, ó. Π vezes o raio ao quadrado vezes h. 2 ao quadrado é 4,
vezes 10, 40. Lembra que a questão pediu para a gente usar o π como 3? E aí, gente, 40 vezes 3, quanto é que dá? 120 centímetros cúbicos. Como cada centímetro cúbico é 1 mililitro, eu tenho 120 mililitros. Tá bom? Agora, vamos atentar ao fato de que esse é o volume do recipiente. Eu botei recipiente. Tá vendo? Muito bonito, né, Antônio? Recipiente. Ó. Bonito. Burro, eu me chamando de burro, obrigado. Defende aí, pessoal. Me chamou de burro. Poxa vida. Então, esse é o volume do recipiente, tá? Olha lá na questão. Ele quer o volume de recipiente? Não. Ele quer a quantidade de água. E foi por esse motivo que nós atentamos, porque está sublinhado nesse slide, pessoal. Qual é a mistura que deve ser feita? 1 parte de açúcar para cada 5 partes de água. Então, vamos colocar isso aqui no quadro, ó. A gente vai colocar 1 parte de açúcar mais 5 partes de água. Totalizando, gente, quanto é que dá 1 parte mais 5 partes? Totalizando, 6 partes no total. Então, o que vocês têm que entender? Vocês estão se preparando aqui com a gente. Vocês vão entender que a cada 6 partes, quantas são de água? 5. Logo, a participação de água no total é de 5/6. O volume de água é 5/6 do volume total. Tá legal? Logo, turma, eu vou ter 5/6 do volume total, que é 120 mililitros. Aqui vai sair a nossa resposta. Turma, quanto é que dá 120 mililitros dividido por 6? 120 dividido por 6 dá 20. Não é isso? Multiplicado por 5, eu vou chegar na minha resposta. Eu preciso aí de 100 ml de água. Consequentemente, 20 ml de açúcar. Tá bom? Qual letra que a gente marca lá? Resposta a letra... Ih, foi mal. Deixa eu apagar aqui, peraí. Pronto. Quem sabe faz na hora. Ou não. Pronto. Quem sabe faz na hora. Pronto. Letra C. Nasceu. Letra C de Shakira. Boa essa, né, Antônia? Essa eu preparei em casa. Letra C de Shakira. É para você, Antônia. Vamos lá, vamos lá. Situação problema 3. Um festival foi realizado em um campo retangular de 240 metros por 45 metros. Sabendo que havia, em média, 7 pessoas a cada 2 metros quadrados, quantas pessoas estavam lá nesse festival? Então, o que a gente vai fazer? Pensamos aí inicialmente no todo. Esse todo aí é um retângulo, não é isso? Então começa aí, gente, desenhando um retângulo. Desenha aí um retângulo. Quais são as dimensões desse retângulo? 240 metros por 45 metros. Então, desenhei meu retângulo aqui já pra gente. Tá aqui.
Aí, chegamos. Nosso retângulo tem 240 metros por 45 metros. Tá legal? A questão está falando o seguinte, pessoal. A cada 2 metros quadrados, a gente tem 7 pessoas. Então vai rolar uma regrinha de 3 bem tranquila para a gente resolver essa questão. Vamos lá? Primeira coisa, vamos achar a área desse retângulo. Essa área, que eu vou chamar de S, área do campo. E aí, pessoal, vocês se lembram como é que a gente faz a área de um retângulo? É só multiplicar a base pela altura. E aí, gente, quanto é que dá 240 vezes 45? Vamos pensar? Eu posso pensar assim. Eu vou calcular primeiro quanto é 24 vezes 45. Depois eu lembro desse zerinho. Tá legal? 4 vezes 45 é 180. 2 vezes 45 é 90. Então, olha lá. 1080 com mais aquele zero no final. E aí, pessoal? Quanto é que vai dar, então, essa multiplicação? 10.800 metros quadrados. Beleza? Agora, vamos partir para qual raciocínio? Nós sabemos que a cada 2 metros quadrados existem 7 pessoas. Esse festival está acontecendo numa área aí de 10.800 metros quadrados. Vamos encontrar o X. Vamos fazer ali do lado? Multiplicação cruzada. 2 vezes X é igual a 10.800 vezes 7. Tá assim para a gente entender melhor. Beleza? 2x. Quanto é que dá, gente? 10.800 vezes 7. 10.000 vezes 7 dá 70.000. Dá 5.600. 75.600. O x, pessoal, vai ser 75.600 dividido por 2. Tá certo? A gente pode pensar assim, se fosse 76.000 por 2, daria 38. Tem 400 a menos. 400 dividido por 2 dá 200. Então, a resposta vai ser 200 menor do que 38.000. E aí, pessoal? A gente vai encontrar quanto? Pode botar aí, 37.800 pessoas. Boa questão. Antônio, gostou dessa questão? Festival de rock, né, cara? Curte rock? Antônio é pagodeiro. Antônio é pagodeiro. Tu tem cara de pagodeiro. Antônio, nada contra. Você tem cara de pagodeiro. Vamos para a próxima? Qual que é a próxima questão? Magno já é do forró, né, Magno? Prefere forrozinho, não entendi. Forró da proteína. Situação, problema número 4. Um pedreiro quer recobrir o piso de um salão retangular. Olha, retângulo de novo, hein? De 10 metros por 4 metros, com ladrilhos quadrados de lado igual a 20 centímetros. Beleza? Sabendo que ele calcula a quantidade de ladrilhos com excesso de 10%, possíveis perdas, quantos ladrilhos serão necessários para recobrir completamente o piso descrito? Então, ó, eu vou até malandrear aqui, ó. Eu estou aproveitando o meu retângulo da última questão. Tá bom? Vamos lá, gente, ó. Quais são agora as medidas desses dois retângulos, das duas dimensões
desse retângulo? 10 metros por 4 metros? Então pode colocar aqui para a rapaziada, ó. 10 metros por 4 metros. Tá legal? Vamos calcular também, pessoal, a área desse retângulo. Vamos calcular aqui? Essa área eu vou chamar de área total. É a área total a ser aí trabalhada, né? Como é que a gente faz a área de retângulo? A gente multiplica a base pela altura. É por isso que a área total é de 40 metros quadrados. Tá legal? Agora, olhando lá no slide, a gente vai usar o que para recobrir esse piso? A gente vai usar ladrilhos quadrados de lado igual a 20 centímetros. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos calcular a área de cada ladrilho. Para isso, basta calcular a área de um quadrado com lado 20 centímetros. Como é que a gente calcula a área do quadrado? Vocês se lembram? A fórmula da área do quadrado. É só pegar o lado dele e elevar ao quadrado. Fazer isso, ó. Vou pegar o lado desse ladrilho, que é de 20 centímetros, e vou elevar ao quadrado. 400 centímetros quadrados. Ih, gente, só não tá legal uma coisinha, né? A área total está em metros quadrados e a área do ladrilho está em centímetros quadrados. O que eu vou lembrar, rapaziada? Lembrar disso aqui, ó. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Lembraram? A gente tem que passar ou o que está em metro quadrado para centímetro quadrado ou o contrário. Então procure sempre ir para a direita, tá? É o ideal. São contas mais fáceis. Então eu vou passar de metro quadrado para centímetro quadrado. Lembra que a gente normalmente multiplicava aqui por 10 e aqui por 10? Acontece que agora as unidades estão ao quadrado. Tem que multiplicar por 100 e por 100. Então, a cada passagem, já que é um número inteiro, eu vou acrescentar 2 zeros. 2 zeros mais 2 zeros. E aí, pessoal, nós vamos acrescentar quantos zeros ao final aqui? Mais 4. Então, a área total, 40 com 4 zeros. 400.000 centímetros quadrados. Tá bom? Vamos calcular agora o número de ladrilhos. Ah, eu quero resolver essa questão por regra de 3. Dá para resolver. Agora, o número de ladrilhos, ele vai ser facilmente encontrado dividindo a área total pela área de um ladrilho. Então, vamos pensar assim. Qual é a área total? 400.000 centímetros quadrados. Qual é a área de cada ladrilho? 400 centímetros quadrados. Beleza? Aí, pessoal. Centímetro quadrado, centímetro quadrado. É ou não é verdade? Além disso, 1, 2, 1, 2. 4.000 dividido por 4, gente. Vai dar 1.000, né? Agora, qual é o detalhe que a gente tem que levar em consideração? Vamos voltar lá no slide? Sabendo que ele calcula a quantidade de ladrilhos com excesso de 10%, o que eu tenho que fazer aqui com esses 1.000 ladrilhos, pessoal? Eu tenho que dar um jeito aqui de colocar 10% a mais. Ele vai colocar isso para cobrir possíveis perdas. Como é que eu aumento isso aqui em 10%? Fica atento que sempre aparece na prova do Enem. Aumento ou diminuição, ou seja, variações percentuais. Quando eu quero aumentar alguma coisa em 10%,
Eu quero manter os 100% que aquela coisa tem e colocar mais de 10%. Ou seja, se eu mantenho 100% e coloco mais de 10%, eu alcanço qual porcentagem? 110%. O que é 110%, rapaziada? É 110 sobre 100. Pensem aí em 110 sobre 100 na forma decimal. Isso mesmo, 110 sobre 100 é 1,10. 1,10 nada mais é do que 1,1. Então, para aumentar isso aqui, aumentar qualquer coisa em 10%, basta multiplicar essa coisa por 1,10. Tá? Se o aumento fosse de 20%, você multiplicaria por 1,20. Tá legal? E aí, pessoal, quanto é que dá 1.000 multiplicado por 1,10? 1.100 ladrilhos. Essa aqui é a resposta da nossa questão. Beleza? Ladrilho pra caramba, né? Vamos, então, para mais uma situação problema. Vamos lá? Vamos, então, partir para a situação problema 5. Um ciclista treina em uma pista circular. Pessoal, vamos ficar atento aí, ó, porque a pista é circular, hein? De raio 120 metros. Tá legal. Determine a distância aproximada. E aí, pessoal, expressa em quilômetros. Então, determine a distância aproximada para que o atleta complete 80 voltas. Então, vamos recapitular. Olha o que ele fala. Um ciclista treina em uma pista circular. Qual é o raio desse círculo aí, gente? 120 metros, não é isso? Ele está falando da seguinte situação. Esse cara vai dar 80 voltas. Ele quer saber qual vai ser a distância aproximada que esse cara vai dar. Vamos lá ver? Bom, coloquei aqui no quadro pra gente já um círculo. Vou frisar aqui para vocês que o raio desse círculo é de 120 metros. Vocês sabem o que é o raio do círculo? Tá aqui, ó. Aqui está o centro desse círculo. O raio de um círculo nada mais é do que a distância do centro até um ponto no contorno. 120 metros. Pronto. A gente apagou um pouquinho do círculo para poder colocar 120 metros com mais clareza. Tá legal? Bom, feito isso, a gente vai pensar da seguinte forma. Vocês se lembram como é que eu faço para medir uma volta e uma circunferência? Existe fórmula para isso, rapaziada? Existe. Essa fórmula a gente chama de comprimento da circunferência. Eu vou colocar aqui em vermelhinho para a gente, ó. Comprimento da circunferência. Qual é a fórmula do comprimento de uma circunferência, pessoal? Anotem aí. A gente chama isso aí de C, comprimento. Isso é uma fórmula. 2πr. Tá legal? A gente até brinca, 2πr, dois franceses. Entende? 2πr. Ó, que piadinha ruim, né? 2πr. Legal que vocês filmam exatamente a minha cara quando eu tô fazendo a piada, só pra ficar sem graça, né, Magno? Obrigado, cara. Também te amo. Esse cara sou eu. Então, ó, 2πr vai definir uma volta nessa circunferência. Tá legal? Então, qual é a minha ideia? Uma volta nessa circunferência vai ser 2πr, tá? 2 vezes π vezes o raio. Gente, quanto é que vale o raio? 120 metros, não é isso? Agora, volta lá na questão. A pergunta é feita aqui, ó, em quilômetros. É ou não é verdade? Então, não vamos considerar aqui no quadro 120 metros
Vamos considerar essa medida aqui em metros não, tá, pessoal? Vamos considerar isso aqui em quilômetros. Lembra como é que passa de metro para quilômetro? Lembra que o prefixo quilo quer dizer 1000? 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000. De metro para quilômetro, faço o contrário, eu divido por 1000. Gente, 120 metros, nada mais, nada menos do que 0,12 quilômetros. Tá legal? Bom, feito isso, eu vou ter a seguinte situação. 0,24 pi quilômetros. Acontece que esse ciclista ele não vai dar uma volta. Ele vai dar o quê? 80 voltas. Então, ele vai percorrer esse 0,24 pi quilômetros quantas vezes? 80 vezes. Então, eu vou ter 0,24 pi vezes 80 em quilômetros, tá bom? Vamos fazer essa continha? 0,24 vezes 8? A ideia bacana é aqui, ó. A gente corta um zero, faz a vírgula andar uma casa para trás. Pronto. 2,4 vezes 8. Vocês sabem o que significa multiplicar por 8? 8 é 2 ao cubo. Então, multiplicar por 8 é multiplicar por 2 e por 2. Vamos lá? 2,4. Se eu multiplico por 2, 4,8. Multiplico por 2, 9,6. Multiplico por 2, 1,92. 1,92 pi quilômetros. Escapamos enquanto podíamos. Não tem mais jeito não. Vamos ter que substituir esse pi pela melhor aproximação dele, que é 3,14. Tá legal? Vou armar essa conta pra gente aqui, ó. Vamos lá? 1,92, 3,14. Vamos lá, vamos multiplicar. Fiquem atentos que eu tenho 2 casas decimais no primeiro número e 2 no segundo. Então a resposta vai sair aqui com 4 casas decimais. Bom, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 9 vezes 4 dá 36. Então, 6 e vão 3. 9 vezes 1 dá 9. Com 3, 12. 9 vezes 3 é 27. Com 1, 28. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 8. 8. Aqui eu tenho 12. Aqui eu tenho, esse um pequenininho aqui, 10. E aqui eu tenho 6. Gente, 1,92 pi quilômetros, lembra? 2 casas decimais, 2 casas decimais, total de 4 casas decimais. 6,02 quilômetros, você não quer aproximar bonitinho? Pô, gente, esse cara dá praticamente, faz um percurso aí de praticamente 6 quilômetros. Tá ótima essa resposta. Essa aí é a resposta da questão. Tá legal? Toma cuidado para não confundir essa fórmula que eu coloquei aqui, ó, o 2πr, com πr ao quadrado. 2πr é a linha, tá? É o comprimento dessa circunferência. πr ao quadrado é a área de um círculo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apesar das duas fórmulas serem bem parecidas. Tá legal? Vamos então para a próxima questão. Cadê? Situação, problema 6. Olha o que ele fala. Considere um reservatório em forma de paralelepípedo, cujas dimensões são 8 metros, 5 metros e 120 centímetros. Tá legal. Sabendo que uma bomba injeta 2 litros de água por segundo, calcule o tempo demorado para que a bomba encha completamente tal reservatório. Gente, vamos ficar atentos a algumas palavras-chave aí. Palavras importantes. Paralelepípedo. Vocês sabem o que é um paralelepípedo? Vou colocar aqui no quadro pra gente, ó. Paralelepípedo. Nós já desenhamos isso em outras aulas. Isso aqui é um sólido, né, gente?
Um paralelepípedo. Pensa aí, lembra? Quais são os sólidos que têm formato de paralelepípedo? Vamos lembrar? Pô, a caixa de sapato, aquele tijolo concreto, todos eles têm formato de paralelepípedo. Eu vou desenhar um paralelepípedo para a gente com mais carinho aqui, para a gente lembrar, ó. Estou desenhando primeiro os lados que não aparecem desse paralelepípedo. Paralelepípedo é um sólido formado por 6 faces. Todas essas 6 faces são retângulos, tá? É importante que você saiba isso. Paralelepípedo já apareceu bastante em prova do Enem. Tem que ficar ligado, tá? Então desenha o seu paralelepípedo também. Tá vendo a ordem que eu estou usando para desenhar um paralelepípedo? É um pouquinho demorado, né? Mas sai um desenho bacana. A gente entende melhor a figura. Entende melhor, inclusive, a questão. Tá aqui o meu paralelepípedo. Beleza? Bom, segunda questão. Quais são as dimensões desse paralelepípedo? Olha lá. 8 metros, 5 metros e 120 centímetros. Então, ó. 8 metros, 5 metros e 120 centímetros. Beleza? Ele falou o seguinte, a gente vai ligar uma bomba, tá? Ela vai colocar 2 litros de água por segundo nesse reservatório. Ele quer saber qual o tempo que vai demorar para essa bomba encher o reservatório. Fica bem ligado com 2 litros, tá? O que a gente vai lembrar, galera? 1 litro, de novo, né? É igual a 1 decímetro cúbico. Então é ideal que essas medidas aí que estão em metros ou centímetros sejam passadas para decímetro. Essas unidades estão próximas, a gente tem lá metro, decímetro e centímetro. Então, para passar de metro para decímetro, a gente multiplica por 10. De centímetro para decímetro, a gente divide por 10. Vamos lá então, galera? 8 metros para decímetro multiplica por 10. 8 metros, nada mais, nada menos do que 80 decímetros. 5 metros, mesma coisa, multiplica por 10. 50 decímetros. 120 centímetros, divide agora por 10, né? Vai achar 12 decímetros. Beleza, gente? Sim ou não? Vamos calcular agora o volume desse paralelepípedo. A gente tem que lembrar sempre, né? Esse paralelepípedo, ele vai receber água por uma bomba. E essa bomba, ela vai colocar 2 litros de água por segundo. Tá legal? Vocês se lembram da fórmula do volume do paralelepípedo? E aí, gente? Vou botar Vpar. Qual é a fórmula do volume do paralelepípedo? É a multiplicação das 3 dimensões. Então, eu tenho o seguinte, o volume do paralelepípedo, tá tudo em decímetros já, tá? Vai ser 80 vezes 50 vezes 12. Como é que a gente pode pensar? 8 vezes 5 é 40. Depois eu boto os 2 zeros, tá? 8 vezes 5 é 40. 40 vezes 12, 480. Lembra daqueles 2 zeros? Voltaram. 48 mil decímetros cúbicos. Ou seja, como eu sei que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, – 48 mil litros. Agora, a bomba coloca 2 litros de água a cada 1 segundo. Eu quero colocar 48 mil litros. X. Vocês repararam que
daqui para cá, eu multipliquei por 24.000. Logo, meu amigo, daqui para cá, faço o mesmo, tá? Então, o tempo, 24.000 segundos. Agora, você já ouviu falar uma quantidade tão grande de segundos? E aí? Antônio, vamos marcar uma paradinha depois? Te encontro daqui a 24.000 segundos. Que horas é isso? É chato, né? Pô, fala sério. Marca com uma gatinha, fala um troço pra ela, perdeu a gatinha, não pode não. Galera, vamos fracionar isso aí, vamos colocar, pô, 24.000 segundos é muito segundo. Tem mais de 1 hora. Gente, a gente não sabe que 1 hora é igual a 60 minutos? Sim ou não? Então, primeira coisa a ser feita. Eu sei que 1 minuto é igual a 60 segundos. Sim ou não? Então, de minuto para segundo, multiplica por 60. De segundo para minuto, divide, né? Então, ó, vou dividir por 60. Essa resposta ela vai aparecer agora em minutos. A gente dividir por 60, corta um zero com um zero, sobra 2.400 dividido por 6. Quanto é que dá 2.400 dividido por 6? 400. Já melhora, né, Antônio? Pô, daqui a 400 minutos já está mais tranquilo. Mas não está legal ainda. Não dá para ser melhor? Dá, não dá? Vamos passar de quê? De minuto para hora. Agora, repare que isso aqui não é um múltiplo, tá? Para passar de hora para minuto, a gente não multiplica por 60? De minuto para hora, a gente vai dividir por 60. Olha qual é a ideia. 400 dividido por 60. Eu vou achar 6. 6 vezes 60 dá quanto, gente? Dá 360. Então, sobram 40. Então, ó, eu acho 6 horas e ainda me sobram 40 minutos. Esse é o tempo que a bomba vai demorar para encher esse reservatório. Vamos lá? Bota aí, ó. X é igual a 6 horas e 40 minutos. Beleza? Essa é a nossa resposta. Tá aí. Bonitinho pra gente, né? Antônio, tem alguma pergunta de algum aluno? Tem? Ele se identificou, Antônio? Então vamos lá ler a pergunta dele. Professor, na última questão, você multiplicou errado. O 0, foi o Diego, desculpa, esqueci de ler o Diego. O 0,24π por 80. O resultado, 1, é verdade, gente, é 19,2. Tem que consertar isso aí. A vírgula eu coloquei no 1, não foi isso, Diego? Eu coloquei no 1,92, né? Então é 19,2, tá certo. Eu achei 6, não foi? Então a resposta não é 6, tem que multiplicar por 10, 60. Valeu, Diego, obrigado, valeu. Vamos para a próxima? Não tem mais não, né, Antônio? Não, então vamos para a próxima. Situação problema 7. Olha o que ele fala aí. Um produtor de suco armazena seu produto em caixas em forma de paralelepípedo, com altura de 20 centímetros. Tá legal, 20 centímetros. Tendo capacidade para 1 litro. Ele deseja trocar seu armazenamento para uma embalagem cilíndrica de mesma altura e mesmo volume que a anterior. Qual deve ser o raio da base desse cilindro? Então, o que vai acontecer, pessoal? A gente tem que ter a mesma altura e o mesmo volume. Então, a altura, ele já me disse, né? A altura era de quanto? Vamos colocar aqui? A altura era de 20 centímetros. Isso aí vai ficar mantido, tá legal? E o volume? O volume era de 1 litro, também vai ficar mantido. 1 litro.
Lembrando que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, tá bom? Aliás, vamos até melhorar, né? 20 centímetros, vamos colocar logo 2 decímetros. Tá legal? Ele perguntou o seguinte: qual deve ser o raio da base desse cilindro? Então vamos lembrar aqui, galera. Qual é a fórmula do volume do cilindro? Vamos colocar aqui? Volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Substituindo o que a gente tem, vamos lá. O volume vai ser 1, o π eu vou deixar como π, r eu não sei, e a altura é 2. Tá legal? Mas que fique claro, a gente está achando esse raio aí, gente, em quê? Em decímetros. Qual deve ser o raio da base desse cilindro? Ele não falou qual unidade que tem que ser trabalhada, então a gente deixa, fique aberto, tá? Mas que fique claro, a gente vai achar o quê? Vai achar em decímetro, tá bom? Vamos passar esse 2 para cá? Passar o 2 e o π, ó, vai ficar 1 sobre 2π, vai ficar uma expressão bem feia. Então o R, pessoal, ele tem que ser mais ou menos a raiz quadrada desse número. Não tem sentido o R ser negativo, né? Portanto, só resta para a gente o seguinte: o R ele tem que ser a raiz quadrada dessa fração. 1 sobre 2π. Gente, quando a gente tira a raiz quadrada de fração, a gente está tirando a raiz do numerador e a raiz do denominador. Quanto é que dá a raiz de 1? Dá 1, né? E quanto é que dá a raiz de 2π? Dá a raiz de 2π. O ideal é a gente não deixar essa raiz aqui no denominador. É a gente utilizar o processo de racionalização. Então, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2π. Fica muito feio, né? Mas é isso aí, gente. Não tem resposta bonita nessa questão, não. Como é que vai ficar, então, o raio? Repara que embaixo vai aparecer raiz de 2π vezes raiz de 2π. O que é raiz de 2π vezes raiz de 2π? É 2π. E em cima é 1 vezes raiz de 2π. Raiz de 2π. Então, ó, essa é a nossa resposta. O raio é raiz de 2π sobre 2π em decímetros. Lembra que a gente substituiu o volume por decímetro cúbico e a altura também em decímetros? Por isso que a resposta sai em decímetros. Essa foi a situação, problema número 7. Beleza? Vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Situação, problema número 8. Quantos brigadeiros... Aí ele explica o que é um brigadeiro, né? Tem gente que não sabe. Bolinhas de chocolate de raio meio centímetro podemos fazer a partir de um brigadeiro de raio 1 centímetro. E aí, gente? Quero fazer brigadeiro com raio meio centímetro a partir de um brigadeiro maior com raio 1 centímetro. O que é perigoso? O pessoal pensa da seguinte maneira. O meu raio era 1 centímetro. Agora eu quero usar um raio que é a metade, né? Meio centímetro. Então são 2 brigadeiros. Tá errado. É isso que a questão quer que você de fato pense. O que vocês têm que comparar aí, turma, é o volume dessas duas esferas. É o volume do tigre morto, né? Conhece, Magno, o volume do tigre morto? O volume do tigre morto, cara, é o volume da esfera. Dá quanto? 4/3. Gente, o Antônio tá chorando. Tá triste que eu fiz uma piada ruim. 4/3 de πr ao cubo. Esse é o volume da esfera. Beleza? Sim ou não, gente? Então, vamos calcular. Primeiro, o volume da esfera grande, ou seja, do brigadeiro com raio maior. Olha lá na questão. Quanto é que vale o raio do brigadeiro maior? Vale 1 centímetro, não é isso? Então, eu vou substituir aqui o raio por 1.
4 terços vezes π vezes 1 ao cubo. Isso aí dá 4π sobre 3 centímetros cúbicos. Vou calcular o volume da esfera pequena. Qual é o raio da esfera pequena? Olha lá no slide. 4 terços de π. Quanto é que vale o raio? 0,5. Gente, 0,5 é 5 décimos. É 1 meio. Tá legal? 1 meio, turma. 1 meio. Estou substituindo aqui pra gente, ó. 1 meio. Vai ficar 1/8, tá? 1/8. 1/8, ó. 4π vezes 1 dá 4π. 3 vezes 8, 24 centímetros cúbicos. Tá beleza? Dá até para simplificar, mas não vale a pena simplificar, não. Vocês podem fazer uma regra de 3. Um brigadeiro pequeno tem esse volume. X brigadeiros pequenos tem esse volume. Ou então, vocês podem fazer uma conta direta. O número de brigadeiros é encontrado dividindo o volume da esfera grande pelo volume da esfera pequena. O volume da esfera grande, ó, repara que ambos estão com a mesma unidade. Eu não vou nem me preocupar em colocar a unidade. 4π sobre 3 sobre 4π sobre 24. O que a gente tem aqui, pessoal, é uma fração sobre outra fração, né? É a divisão da primeira pela segunda. Como é que a gente divide fração? Lembra? Para fazer a divisão de fração, basta repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então é isso que eu vou fazer. Vou repetir a primeira. 4π sobre 3. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. 24 sobre 4π. Tá legal? Feito isso, 4π e 4π vai cortar. Vai sobrar 24 sobre 3. Pô, gente, quanto é que dá 24 sobre 3? 24 dividido por 3. Dá 8, né? Dá para fazer 8 brigadeirinhos com esse brigadeirão. Beleza, gente? Esse é o gabarito da questão. Vamos partir para a próxima situação problema, rapaziada. Situação problema número 9. Um paciente internado em um hospital... Nossa, começou triste a questão. Tem que receber uma certa quantidade de medicamento injetável, tipo soro. O frasco do medicamento tem a forma de um cilindro circular reto, de raio 2 centímetros e altura 8 centímetros. Serão administradas ao paciente 30 gotas por minuto. Admitindo-se que uma gota é uma esfera de raio 0,2 centímetros, determine, letra A, o volume em ml do frasco e de cada gota. Então, pessoal, vamos lá. O que é o frasco? Vamos colocar aqui no quadro? O frasco é um cilindro. O que a gente sabe do cilindro? A gente sabe que o raio desse cilindro vale 2 centímetros e que a altura desse cilindro vale 8 centímetros. Tá legal? Vamos calcular então logo o volume desse frasco? Ele pediu o volume em ml. Beleza, tá tudo em centímetro, vai sair em centímetro cúbico, que já é ml. Lembra do volume do cilindro? Π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, ó, π vezes 2 ao quadrado vezes a altura, que é 8. Tá bom? Eu vou achar aqui, então, 32 π
centímetros cúbicos. O que é isso? Vamos colocar aqui em vermelho? 32 pi centímetros cúbicos. 32 pi mililitros. Beleza, gente? Vamos seguir. E a gota? A gota, pessoal, já é uma esfera. É uma esfera cujo raio é de 0,2 centímetros. Então vamos lá, vamos calcular o volume dessa esfera. Como é que é o volume da esfera? A gente fez agora na questão anterior. 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Esse raio aí, 0,2, o ideal é que vocês substituam isso com uma fração. Gente, 0,2 é 2 décimos. Simplificando 2 décimos, a gente chega a 1/5. Então, 4/3 de πr ao cubo. Bom, 1 ao cubo, gente, vai dar 1. 1 vezes 4π vai dar 4π. Aqui embaixo, ó, 5 ao cubo é 125. Vezes 3, 375. Então, ó, como cada centímetro cúbico é igual a 1 ml, só repetir e trocar a unidade, né? 4π sobre 375 mililitros. Matamos, portanto, o item A da questão. Tá bom? Vamos voltar lá no slide? Olha o que ele fala. O volume administrado em cada minuto e o tempo gasto para o paciente receber toda a medicação. Vamos lembrar, ó, por minuto são quantas gotas? São 30. Tá legal? Então vamos responder o iniciozinho da letra B. Então, por minuto, são 30 gotas. Então esse volume aí, esse volume administrado por minuto, vai ser 30 vezes o volume de uma gota que está aqui, ó. 30 vezes 4π sobre 375. Tá bom? Vamos simplificar? Dá para simplificar o 30 e o 375 por 5. Vamos lá? Quanto é que dá 30 dividido por 5? Dá 6. E quanto é que dá 375 dividido por 5? Dá 75. Dá para simplificar mais, gente. Dá para simplificar por 3. Quanto é que dá 6 dividido por 3? Dá 2. Quanto é que dá 75 por 3? Dá 25. Tá bom? Então, por minuto, essas 30 gotas aí vão gerar qual o volume? Só multiplicar o que sobra, né? 2 vezes 4π sobre 25. 8π sobre 25 mililitros. 8π. Conhece essa aqui, Antônio? É como os matemáticos cumprimentam os índios. 8π. Entendeu? Vou continuar triste, né? Além disso, ele quer o quê? O tempo gasto para o paciente receber toda a medicação. Então, ó, isso aqui não é 1 minuto? Então, essa é a ideia. Vamos fazer uma regrinha de 3? Regrinha de 3, pessoal. 1 minuto. Durante esse tempo, o paciente recebe 8π sobre 25 mililitros. Não é isso?
Boa, amigo Magno. X minutos. Deixa eu ajeitar esse minuto que eu não gostei. X minutos. Quanto tempo ele vai demorar para descarregar o frasco todo? X minutos. 32 pi ml. Galerinha boa? Multiplicação cruzada. X vezes 8π sobre 25 é igual a 1 vezes 32π. Tá beleza? E aí, como é que vai ficar? Vamos simplificar? O π com o π? Vamos simplificar o 32 por 8, que dá 4? Então, olha o que está sobrando. X sobre 25 é igual a 4. O que esse 25 está fazendo do lado esquerdo? Está dividindo, não está? Então, como é que ele vai passar para o lado direito? Multiplicando. Então, o x vai ser 25 vezes 4. O x vai ser igual a 100 minutos. Agora, vocês acreditam que tem gente que acha que isso aqui é 1 hora? 100 minutos, 1 hora. Gente, por favor, né? 100 minutos. Qual é a resposta, galera? 1 hora e 40 minutos. Tá? Toma cuidado. Vocês confundem isso aí de vez em quando. Pô, 1 hora tem 100 minutos. Tem uma vez, eu estava dando aula, uma vez um aluno chegou para mim. Professor, meu pai me deu essa régua aqui. Aí era uma régua de 60 centímetros. É até grande, né? Aquela, pô, de engenheiro mesmo. Ah, professor, meu pai me deu essa regra de 60 centímetros. Pô, é uma regra de 1 metro. Olha a confusão que ele fez. Falei, como assim, cara? Essa régua aqui tem 1 metro. Que ele achava que 60 centímetros era igual a 1 metro. Eu falei, fica de pé aí. Se mede com essa régua. Aí ele mediu, né? Deu uma régua até a perna aqui assim, mais ou menos. Mediu a segunda até aqui, ó. Aqui assim ele já estava com 2 metros. Quando ele foi ver, ele tinha 4, 3 metros. Ele, caraca, pessoal, acho que eu estou tomando muita vitamina. Então, 4, 3 metros. Essas confusões aí aparecem, tomem cuidado. Tá bom? Vamos continuar. Vamos para a próxima situação problema. Situação problema número 10. Aí, ó. Essa é muito inteligente. Olha o que ele fala. Uma cuba de superfície semi-esférica. Escreve aí semisfera no seu caderno. O que significa esse prefixo semi, gente? Metade. Então, semi-esférica, metade de uma esfera. Então, tá lá, uma cuba de superfície semi-esférica com um diâmetro de 8 centímetros está fixada sobre uma mesa plana. Tá bom. Uma bola de gude, eu não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês, aqui a gente chama de bola de gude mesmo. Bolinha, aquela bolinha que o pessoal brinca, né? Uma bola de gude, de forma esférica, claro, uma bola, né? Com raio igual a 1 centímetro, encontra-se sob essa cuba. Então, essa bolotinha aí, gente, tá por debaixo da cuba. Tá legal? Vamos passar ao próximo slide. Olha o que ele fala. Desprezando a espessura do material usado para fabricar a cuba, determine. Então, desprezando a espessura, do material utilizado para fazer a cuba. Então, esquece essa espessura. Vamos lá? Determine a maior área em centímetros quadrados pela qual a bola de gude poderá se deslocar na superfície da mesa. Tá bom, depois a gente pensa na letra A. Gente, está aqui o meu desenho. Bota aqui para eles. Aqui a gente tem uma cuba, tá bom? E a bolinha de gude. O que vai acontecer, pessoal? Essa bolinha de gude, ela não se locomove completamente, né?
Por exemplo, tá vendo esse pontinho aqui, ó? Ela não passa desse pontinho. Então, o que vai acontecer? A gente tem uma cuba, vamos desenhar essa cuba aqui aberta, ó, que vocês conseguem visualizar isso um pouco melhor. Pronto. Deu uma ideia melhor tridimensional para vocês, né? Essa bolinha, cara, imagina, eu pego essa cuba e começo a girar, 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 girar. Tá legal? Essa bolinha, ela no máximo ela faz uma circunferência aqui, ó. E volta para cá. É ou não é verdade? Ela não consegue percorrer toda essa base dessa semisfera. Tá legal? Ele quer saber exatamente isso, ó. A maior área em centímetros quadrados pela qual a bola de gude poderá se deslocar na superfície da mesa. Turma, estou querendo achar a área desse círculo. Agora, do que eu preciso para calcular a área de um círculo? Do raio, né? E aí, gente, o que eu faço para encontrar esse raio? Vamos marcar esse raio aqui? Que eu vou marcar de azul esse raio. Tá aqui, ó. Precisamos achar o valor desse raio. E aí, gente, o que fazer? Como é que a gente pode achar a altura essa medida desse raio? Vamos lá, ó. Aqui está o centro da minha cuba. Aqui está o centro da minha bolinha. Olha o que eu vou fazer. Eu vou ligar esses dois pontos. Tá beleza? Reparem o seguinte, esse ponto é o ponto de tangência da bolinha com a base. Vou ligar o ponto de tangência ao centro da bolinha. O que acontece, pessoal? Sempre que vocês ligarem um ponto de tangência ao centro da circunferência, isso é uma regrinha. Vai aparecer aqui um ângulo reto. Tá legal? E, obviamente, que além disso, qual segmento está sendo desenhado aqui, gente? É o raio. Lembra qual era o raio da bolinha de gude que Estão falou? Era um raio de 1 centímetro. Para fechar, você consegue me dizer quanto é que vale a hipotenusa desse triângulo retângulo? Vamos pensar da seguinte forma. Gente, daqui até aqui eu tenho o raio da cuba, que é 4. Daqui até aqui eu tenho o raio da esferinha, que é 1. 4 menos 1. E aí, gente? Quanto é que vale essa hipotenusa? 3. Então, eu criei aqui para gente um triângulo retângulo, cujos catetos medem 1 e R, e a hipotenusa 3. O que eu vou aplicar de novo? Segunda vez da aula de hoje. Pitágoras. Está aqui, ó, o item A vai ser resolvido por Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 9 é igual a 1 mais R ao quadrado. R ao quadrado é igual a 8. Agora, eu quero achar qual é a área da circunferência vermelha, não é isso? Como é que a gente faz a área da circunferência? Lembra? Não é πr ao quadrado? Bom, eu sei que o r ao quadrado vale 8. Só fazer π vezes 8. Quanto é que eu vou achar quando eu fizer π vezes 8, turma? 8π centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque tudo estava em centímetro. Beleza? Vamos lá para o item B? Olha o que o item B fala. Olha lá. O volume em centímetros cúbicos da maior esfera que pode ser colocada embaixo dessa cuba. Gente, vocês conseguem ver qual vai ser a maior esfera que pode ser colocada aqui, ó? Mais ou menos aqui assim. Bota aqui no quadro, por favor, Magno. Aqui, ó. A maior esfera que pode ser colocada aqui embaixo é essa esfera aqui.
Tá vendo? Agora anotem. Daqui até aqui, eu tenho o raio da cuba que mede 4. Esse 4, para essa bolinha, vai ser o diâmetro. Então, se o diâmetro vai ser 4, o raio vai ser de 2 centímetros. Então, vamos calcular o volume de uma esfera com raio 2 centímetros. O volume da esfera, 4/3 de π vezes raio ao cubo. 4/3 de π vezes 2 ao cubo. Como eu sei que 2 ao cubo é 8, 4/3 de π vezes 8. 32π sobre 3 centímetros cúbicos. Essa é a nossa resposta do item B. Tá legal, gente? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para a parte da ficha, tá bom? Eu estou aqui com o livro. A ficha vocês vão colocar lá na página 219. A gente vai resolver agora as duas questões da ficha. Eu vou ler a questão com vocês e vou dar 2 minutinhos, tá, Antônio? Pode ser? Então, beleza, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui. Ficha, atividade número 1. Vocês podem acompanhar até no próprio livrinho de vocês. Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu, devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas os voos internacionais acima de 31.000 pés estavam liberados. Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 pés. Qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu, 5 dias após o início do caos? Gente, voltaremos em 2 minutos. Vamos lá.
E aí, pessoal, conseguimos resolver a questão? Conseguimos? Não conseguimos? Vamos ver aqui então como é que a gente faz. Vamos lá. A questão fala de duas unidades aí de medida, né? É muito importante vocês repararem aí, logo abaixo do texto, nessa linha que fala que considere que 1 metro equivale a 3,3 pés. Eu, inclusive, vou colocar isso no meu quadro. 1 metro equivale a 3,3 pés. O que aconteceu? Nós tivemos a liberação de um espaço aéreo, o espaço esse para o total, para a Europa toda, com exceção de um país, que foi quem? A Finlândia. País maravilhoso. Já tive uma namorada finlandesa, Antônio, sabia? Não, mentira, não tive não. Lá no total da Europa, vamos lá, 5 dias após o início desse caos, todo espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros está liberado. Então, ó, para o geral, era 6.000 metros. Na Finlândia, cara, 31.000 pés. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar os dois na mesma unidade para fazer uma comparação. Tá? Então, o que eu vou pensar? Para passar de metro para pé, basta multiplicar por 3,3. Logo, para passar de pé para metro, faz o contrário. Divide por 3,3. Galera, sempre é melhor escolher a multiplicação. Vocês estão mais acostumados. É uma operação mais tranquila. Tá legal? Então, vamos passar o que está em metro para pé, para multiplicar. Então, multiplica aí. Multiplica por 3,3, gente. E aí? Como é que vai ficar? 6.000. Vou multiplicar isso aí por 3,3. Vamos pensar da seguinte forma. Primeira coisa, 3,3 tem uma casa decimal. Cortei um zero, não tem mais. É 600 vezes 33. Eu vou fazer 6 vezes 33, depois eu vou colocar 2 zeros. Tá legal? 6 vezes 33, pessoal. 6 vezes 30 é 180. 6 vezes 3 é 18. 180 mais 18 é 198. Com aqueles 2 zeros, 198 com 2 zeros no final. 19.800 pés. Beleza? Agora a questão pediu para que a gente calculasse. Olha aqui no slide, ó. A diferença. Logo, como é que vai ficar essa diferença, pessoal? A maior medida é 31.000, menos a menor medida é 19.800. Pessoal, se fosse 31.000 menos 20.000, daria 11.000. Como é 31.000 menos 19.800, é mais simples. Isso aí, turma, vai dar 11.200 pés. Essa é a resposta da questão. Qual letrinha que a gente marca? Marca aí, pessoal. Letra C de shampoo. Beleza? Contem comigo em português sempre. Vamos à próxima questão? Próxima atividade da ficha, tá? Segundo as regras da Fórmula 1, o peso mínimo do carro de tanque vazio com o piloto é de 605 kg. E a gasolina deve ter densidade entre 725 e 780 gramas por litro. Tá bom. Entre os circuitos nos quais ocorrem competições dessa categoria, o mais longo é o de Spa-Francorchamps, na Bélgica, cujo traçado tem 7 km de extensão. O consumo médio de um carro de Fórmula 1
é de 75 litros para cada 100 quilômetros. Jesus, hein? Isso bebe, hein? Bebe mais do que você, Magno. Bebe legal. Suponha que um piloto de uma equipe específica que utiliza um tipo de gasolina com densidade de 750 gramas por litro esteja no circuito de Spa-Francorchamps, parado no box para reabastecimento. Caso ele pretenda dar mais 16 voltas, ao ser liberado para retornar à pista, seu carro deverá pesar no mínimo... Galera, faz aí, daqui a 3 minutinhos eu volto, tá bom? Valeu! Turma, voltei. Vamos lá? Vamos matar essa questão? Bom, primeira coisa. Ele tem que dar 16 voltas. Cada volta tem 7 quilômetros, não é isso? Então, como é que a gente vai pensar? Distância a ser percorrida. Ele vai rodar 16 vezes, em cada uma delas 7 quilômetros. Tá legal? Bota aqui no quadro para mim, por favor, Magno. Obrigado. 16 vezes 7, eu vou ter 112 quilômetros. Tá legal? Então é o que falta esse cara percorrer.
Acontece o seguinte, a questão me disse, o consumo desse carro mostrou que a cada 75 litros, o carro percorre 100 quilômetros. Então eu vou descobrir agora qual o volume de gasolina necessário, de combustível necessário, para percorrer quanto falta, que são os 112 quilômetros. Tá legal? Turma, multiplicação cruzada. Eu vou ter 100 vezes V é igual a 75 vezes 112. Então eu vou ter 75 vezes 112 sobre 100. Vamos lá? Vamos simplificar isso aí? Vamos simplificar os 75 e o 100 por 25? Ó, 75 por 25 dá 3. 100 por 25 dá 4. Acontece, gente, que 112 dividido por 4 é 28. E 28 vezes 3 dá 84 litros. Então ele precisa colocar 84 litros de gasolina. Acontece que, olha lá no slide, a densidade dessa gasolina é de 750 gramas por litro. Ou seja, gente, 1 litro dessa gasolina possui 750 gramas. Então, olha como é que eu vou colocar aqui. 0,75 quilogramas. 1 litro, 0,75 quilogramas. 84 litros. Essa vai ser a massa que eu vou colocar de combustível, tá? Multiplicação cruzada, 1 vezes M da M é igual a 84 vezes 0,75. Então, a massa que você vai ter de combustível é de 63 quilogramas. Tá legal? Agora não é isso que ele quer, não. Dá uma olhadinha no slide. Caso ele pretenda dar mais 16 voltas, ao ser liberado para retornar à pista, seu carro deverá pesar no mínimo. Então, essa é a massa mínima que a gente tem que colocar de combustível. 63 quilômetros, aqui no quadro. Essa é a quantidade mínima. 63 quilômetros. Desculpa, 63 quilogramas. Agora, lembra qual era a massa do carro? A massa do carro era de 605 quilogramas. Então, a massa total vai ser os 605 quilogramas, já com o piloto, segundo a questão, mais o que eu vou colocar de combustível, que tem que ser no mínimo 63, né? Senão o carro não completa lá a prova. Tá bom? Quanto é que dá 605 mais 63? 668 quilogramas. Essa é a resposta. Qual letrinha que a gente marca? 668. Letra B de absurdo. Tranquilo, pessoal? Então é isso que pode ser cobrado nessa habilidade. Tá? Vocês conseguindo resolver questões semelhantes a essa aí, estão bem preparados. Tá legal? Bom, queria agradecer a participação de vocês, a atenção. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra numa próxima aula. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 42. Bom estudo e até a próxima aula!
e exercícios desenvolvidos